Olá, sejam bem-vindos. Essa daqui é a aula 2 do capítulo Samadhipada, que é o capítulo 1 do livro Yoga Sutras de Patanjali. Essa é a aula final, a aula 2, onde a gente está fazendo uma leitura comentada desse texto clássico, Yoga Sutras de Patanjali. Ela é a aula 2 do Yoga Sutras, porém, esse módulo, aliás, eu falei que ela era a aula 2 do Yoga Sutras, né? Perdão. Essa é a aula 2 do Samadhipada, que é o capítulo 1. Porém, essa aula vai ser a aula 7, tá? Dessa leitura comentada desse livro, do Yoga Sutras de Patanjali. Se você pegou esse vídeo de paraquedas, ele apareceu para você aí no YouTube, tem mais vídeos, tá? Tem mais 6 vídeos para você fazer essa construção de conhecimento. E eu decidi fazer o capítulo 1 por último, justamente por esse caráter mais para expor o yoga, a prática do yoga anteriormente, porque ele vai começar a falar palavras que, se a gente começa por esse capítulo, o entendimento fica muito abstrato. Aí eu teria que parar e demorar muito para explicar uma coisa que no capítulo 2 e 3 os sutras explicam bem, né? O Yoga Sutras explica bem esses conceitos. Agora ele só expõe praticamente esses conceitos para o aluno entender, tá? Então vamos dar continuidade à nossa aula para não ficar muito longa e seguimos aqui. Eu vou fazer uma breve recapitulação, como sempre. A gente começou lendo esses 4 primeiros sutras de forma regular. Então, o que ele fala nos 3 primeiros sutras? Ele fala de como é que é o yoga, né? Ele fala que agora começa a exposição do yoga, e fala que o yoga é a contenção das flutuações mentais, flutuação da consciência, tá? Aí nesse Sutra 4, ele fala que em outros momentos conforma-se com as flutuações. Ele fala desse caráter fluido do yoga, né? Que a gente não pode ficar apenas em samadhi, né? Apenas em um estado. Ele vai se realmente fluir. Justamente denotando o caráter fluido da prática, né? A mente é fluida, não existe nada estático, né? Não tem como tu conservar um estado de consciência em ti, apenas cultivá-lo, né? Isso que é a prática do yoga. E aqui nesses sutras, isso tudo a gente já estudou na aula anterior, eu estou dando uma breve mesmo, tá? Só uma pincelada. A gente vai falar, ele falou sobre a contenção das flutuações. Então ele fala como é que a partir de agora ele vai começar a expor as técnicas, né? Como é que a gente faz para alcançar o Samadhi, que é o 8º passo do Yoga Sutra de Patanjali, do Ashtanga Yoga de Patanjali, perdão. Aí ele vai falar que a contenção é mediante da prática, né? De abhyasa e da entrega, da impassibilidade, que ele usa esse nome aqui. Então, através desses 2 mecanismos, né, que tu tem que te envolver sim com a prática, né, botar a cara no vento, mas também a vairagya é necessário, né, para que isso flua suavemente, né? A gente ficar apegado na aula anterior eu falei sobre a questão de o yoga é uma prática contemplativa, não é uma prática que envolve aquele pragmatismo, né? De que a gente precisa ir e chegar num lugar específico. Na verdade, é o caminho que importa. Então, a nossa prática, sim, é importante, mas a nossa entrega, sim, é importante. Então, praticando esses 2, ali você vai conseguir encontrar a contenção, né? Chitra Vritti Nirodha é a contenção das flutuações da consciência,
tá? E aí ele vai observar que existem vários tipos de praticantes, né? E essa intensidade da prática e da entrega, ela tem uma variante, né? Ela pode ser pouca, medíocre, excessiva, mas também existe diferenças, né? Existe uma diferença em qual próximos os yogis, né? Os praticantes de yoga podem estar próximo ao êxtase, ao samadhi. Tá? Então a tua prática é um fator importante para isso. Agora ele vai usar esse prefixo, isso aqui agora são sutras novos, que eu não estou mais fazendo uma recapitulação, porém o fio da meada é o mesmo, tá? É que ele vai expor a maneira da gente encontrar esse samadhi, tá bom? Então ele usa bastante esse prefixo aqui, ou senão, né? As várias maneiras. Ali ele falou de abhyasa e vairagya, que é a prática e a entrega, e aqui ele vai falar sobre através da devoção ao Senhor. Isso aqui qual é? É o Ishvara Pranidhana aqui, se a gente for lembrar das primeiras aulas que a gente tem, uma das primeiras aulas do capítulo da prática, Ishvara Pranidhana é a devoção ao Senhor, é o 10º niyama, né? É o a 10ª observância, tá? Aqui no verso 23 ele fala que o praticante é capaz de alcançar o samadhi através da devoção ao Senhor. E o seu símbolo, olha que interessante pra gente que pratica yoga, né? Na maioria dos professores de Hatha Yoga, no início e no fim da aula, costumam cantar, né, o mantra Om. Então, o símbolo de Ishvara Pranidhana, né, a devoção ao Senhor, ele é a sílaba Om, é o Pranava que ele fala, né. Pranava eu gosto de uma tradução da Alicia Souto que ela fala que é o som da alma, né, o sussurro da nossa alma. Então, o símbolo de Ishvara Pranidhana é o Om, tá? É uma das maneiras da gente praticar o Ishvara Pranidhana é recitando o mantra Om, tá? E a recitação dessa sílaba sagrada leva à contemplação do seu significado. Então, esses três aqui, ele vai falar muito sobre a questão de Deus, né? A questão metafísica do yoga, ele fala sobre essa questão muito claramente, tá? Que através da nossa entrega ao Ishvara Pranidhana, depois, claro que isso aqui são versos escolhidos, mas eu falei em acho que se foi na aula retrasada, não lembro, que o praticante tem a liberdade, né, de escolher a sua divindade escolhida, a sua divindade de escolha, que é o seu Ishta Devata, tá? Então isso não é uma coisa fixa no yoga, tá? Pelo menos nesse texto que eu estou explorando aqui com vocês, tá bom? Vamos seguir. Aqui a gente leu, né, o verso 28, que através do Om, né, existe a contemplação do significado, e aí no verso 32, a gente já deu um salto aqui, para contrapor-se às distrações, o yoga deve recorrer à prática de concentrar-se em um único princípio. Agora ele vai dedicar um pouco de atenção ao Dharana, né? Ao Dharana a gente já estudou, que foi na aula retrasada, agora eu tenho certeza que a gente estudou isso, porque são o processo de Samyana, né? Dharana, Dhyana e Samadhi. O Dharana é concentração. Então ele vai se debruçar sobre isso, né? Porque existem as distrações, como ele falou ali no verso passado. Se a gente voltar um pouquinho aqui, vocês vão observar. Vou tentar voltar. Não sei se vão conseguir. Aqui. Fechou. Aqui ele fala no verso 4, né, que em momentos ele vai confortar-se com as flutuações também. Então, para contrapor-se a isto, né, aqui ele vai falar para contrapor-se às distrações, o yogin deve recorrer à prática de fazer o dharana, de concentrar em um único princípio.
tá? A projeção da amizade, da compaixão, gratidão e equanimidade perante as coisas, sejam elas alegres ou tristes, meritórias ou demeritórias, leva à pacificação da consciência. Então, há uma outra maneira de pacificar a consciência, tá? Você concentrar e você cultivar tudo isso que ele falou aqui, ó. Amizade, compaixão, gratidão, equanimidade, né? Leva à pacificação da nossa consciência, tá? Então a gente sai da distração e aí possivelmente a gente vai encontrar estados mais sutis de consciência, tá bom? Aqui de novo ele vai falar, vai usar aquele prefixo que eu falei para vocês, né? Que o autor usa bastante. Ou senão a contenção das flutuações da consciência é alcançada através da expulsão e retenção da respiração, de acordo com as regras do yoga. Aí lá no capítulo da prática, que foi o primeiro que a gente estudou, ele falou sobre o pranayama, que ele volta a falar. Então, se a gente não tivesse visto isso, anteriormente a gente falou de dharana também, e também de Ishvara Pranidhana, que a gente já falou lá no início, isso tudo era novo pra gente. Então não é mais novo, né? Já é uma coisa que a gente já viu. Então devoção ao Senhor, consciência, concentração, aliás, e aqui ele está falando de respiração, de pranayama, tá? A contenção das flutuações é alcançada através do controle da respiração, através do pranayama. Ele está expondo várias técnicas para a gente encontrar o samadhi. Vamos ver a outra aqui no verso 35. Ó. Surge uma atividade centrada no objeto que mantém a mente estável. Novamente, ele falou sobre dharana, sobre concentração, tá? Através do prana, claro, né? Pranayama, a gente chega numa concentração maior, tá? Por meio da meditação, como é desejado. A contenção é alcançada pelo meio da meditação, como é desejado. Então, ele vai sempre fazendo uma construção, sempre dando dicas para o praticante fazer uma prática de yoga bem autêntica e que possa alcançar estados elevados de consciência, tá certo? Esse aforismo, aparentemente técnico, trata de uma ideia bem simples de acordo com os comentários escritos em sânscrito. Atividade centrada em objeto significa um estado de consciência sensorial intensificada, chamado de percepção divina. A ideia é de que a sensação intensa de um aroma ou uma textura, por exemplo, pode concentrar a mente a tal ponto que o yogin chega a um estado de contenção, que é um nirodha. Quando a mente imobiliza por completo, torna-se translúcida. É então que pode acontecer o samadhi. E o samadhi. No processo de samadhi, o objeto de contenção adquire tais proporções na consciência que a distinção entre sujeito e objeto desaparece. Na terminologia de Patanjali, essa é a coincidência do sujeito que conhece o objeto conhecido e do processo de conhecer o conhecido, respectivamente, chamados de aquele que capta ou agarra. O que é captado ou agarrado é a captação ou ato de agarrar. Aqui é a fusão, né, gente? Então, a fusão disso é a mistura. Isso eu expliquei na aula, na penúltima aula, a aula do Vibhuti Pada. Então, quando tu olha para a lua e já se funde com a lua, né? Então, o sujeito e o objeto desaparecem, você vira uno, você percebe o yoga, você percebe a unidade das coisas. Esse é um estado avançado de purificação da memória, da mente. E aí a gente consegue alcançar esse estado avançado de yoga, esse samadhi, tá? Que ele fala bastante de êxtase, né? De samadhi, tá certo? Com a purificação da memória, com a purificação da profundeza da memória, a qual com que se esvazia da sua essência, e quando só o objeto da meditação fulgura, o estado de êxtase é chamado supracogitativo, nivitarka.
aqui, gente, ó, ele fala, ele dedica uma boa parte falando dos tipos de purificação da memória, tá? Os tipos de purificação da memória. Como isso é um resumo, ia ficar muito longo, porque são vários tipos. Então, o Nivitarka, o Nirbija, o Sampragnata, o Asampragnata. Então, eu teria que explicar um por um, mas de modo geral, a prática do yoga, ela se debruça em purificar as memórias, purificação da memória. Então, tudo aquilo que nos atrela ao passado e ao futuro, a gente tem que sempre estar buscando purificar. E aí ele vai falar sobre disso, né? Que quando a gente entra na nossa essência, a gente encontra esses níveis de samadhi, né, de contenção mais elevados, tá? Não é só um nível, só um samadhi que existe, né? Existem vários tipos de samadhi. Mas de modo geral é isso. A gente vai purificando a memória passada, outro vai purificando a memória futura, o outro samadhi vai purificar a semente da memória que nasce. Então a semente não chega nem a nascer, né? Você observa a semente. Outro vai purificar o senso do eu, aquele asmita, aquele ego, porque apesar de estar tudo purificado, ainda vai ter essa ideia de que a gente é algo grande, algo iluminado, e até isso precisa ser purificado, né? Porque senão a gente cai no erro de achar que é maior ou mais sábio do que o próximo, E aí o yoga fala isso muito claramente através desses processos de samadhi. Quando há lucidez no êxtase supra-reflexível, que é chamado de ser interior, adhyatmika prasada, tá? Então, quando há uma lucidez, né? Isso aqui a gente estudou na aula de Samkhya, né? Asampragnata, aliás, adhyatmika prasada. Eu estava pensando no Asampragnata Samadhi. Aqui ele está falando de adhyatmika, tá? Prasada. É quando tu tens uma purificação que tu consegue um processo de autoconhecimento enorme, que a pessoa é capaz de voltar-se para a sua essência e a sua essência se basta, tá? Quando há uma lucidez tão grande que ele é capaz de fazer isso. Tá? Nesse estado de suprema lucidez, toda intuição leva em si a verdade. Então é isso que eu acabei de falar para vocês. O yogi fica em um estado de pureza tão grande que ele se basta, né? Se basta por si só. É isso que significa adhyatmika prasada, né? A graça da alma purificada. É uma tradução livre do que significa essa palavra. Espero que tenham gostado. Esse é o fim desse capítulo. A gente agora vai para o capítulo final na próxima aula, tá? Que é o Kaivalya Pada. E espero vocês para esse nosso encontro. Muito obrigado e Namastê.